Olá, tudo bem? Por que nós temos o desejo contínuo de possuir aquilo que nós não temos? Eis a questão. Eu concordo que é impossível satisfazer todos os nossos desejos, e ainda bem. Mas nisso alguns desejos ficam reprimidos e viram meras fantasias. E hoje eu quero contar a você uma história interessante que narra muito bem uma pessoa que conseguiu lidar de forma construtiva com essa questão. Bora lá? Então, a história começa em 1895 com Gabrielle Chanel, nos seus 11 anos, vendo a mãe dela na cama que estava prestes a morrer com tuberculose, morrendo já muito cedo aos 33 anos. A vida de Gabrielle e dos irmãos era uma vida muito difícil, uma vida muito pobre, com certos abusos emocionais, mas com a morte da mãe a tendência era piorar, pois era a mãe que sustentava toda essa estrutura que já não era muito boa. O pai dela era um homem irresponsável, ausente, que nunca quis ser pai. Então ele pegou os filhos dele, colocou no orfanato e prometeu que ele iria voltar lá para pegar eles de volta, o que nunca aconteceu. Então Gabrielle foi enviada para um orfanato feminino de freiras que adotava uma disciplina muito rígida. O orfanato era muito rigoroso, não podia haver nenhum tipo de prazer, a comida era uma comida simples. Ela só podia ter 2 vestidos que eram igual a de todo mundo lá. A música que podia vir eram somente músicas da igreja. Era uma vida totalmente sem luxo e até mesmo com total submissão. Até que um dia ela descobriu livros de romance que haviam sido contrabandeados para dentro daquele convento super rigoroso. E qual você acha que foi a postura dela? Ela amou, se apaixonou pela literatura. Literatura essa que foi a salvação da criatividade dela, que ainda sobrevivia àquele meio. Então, por meio dos livros, ela era totalmente arrastada a um mundo imaginário em que ela se identificava completamente com as protagonistas e ela amava as descrições, por exemplo, dos vestidos, das roupas que eram descritos em tais livros, mas virou vício e ela ficava vagando de romance em romance. E a cada livro lido, ela alimentava mais ainda a vontade dela em ter liberdade, o que para ela era impossível naquele meio, que era o extremo oposto. Então ela chegou na maioridade, nos seus 18 anos, e foi para uma outra instituição, onde lá ela começou a aprender a costurar. Mas como agora ela tinha maioridade, ela tinha mais liberdade. Então ela descobriu uma nova paixão a se dedicar ao teatro, em que para ela foi um novo universo, vendo os figurinos, as maquiagens e as outras coisas desse universo. E ela empreendeu nisso, tentando criar o seu nome no teatro. O seu nome artístico foi Coco, mas ela sentiu muita dificuldade e começou a tentar de tudo para crescer, desde dançar, cantar, fazer qualquer coisa para entrar no mundo artístico. Até que ela viu que não tinha um talento para aquilo. Demorou para ela aceitar a realidade, até que ela aceitou. E logo que ela aceitou, ela encontrou um novo sonho, que era ser cortesã. Se você não sabe, cortesãs eram as mulheres que viravam amantes dos homens ricos e poderosos, que ofereciam uma vida com um pouco mais de riqueza e luxo. Eram os sugar daddies daquela época. Sendo que na época era comum as mulheres que não conseguiam virar artistas virarem cortesãs. Elas não eram bem vistas pela sociedade, mas para elas poderiam ser os 2 mundos, em que elas se relacionavam sem compromisso e ainda tinham algum bem-estar material. Sendo que uma das coisas que atraiu ela a ser cortesã foi o enorme guarda-roupas que ela poderia conseguir com isso. Até que um dia, por acaso, ela conheceu o ricaço Etienne Balsan, que vinha de uma família rica de empresários industriais que fabricavam as roupas do exército francês e que tinha herdado uma grande fortuna. E eles começaram a conviverem, os 2 mais algumas amantes. A vida dela ficou uma vida mais fácil, com luxo, festas de ricaços por toda a Europa. E o que você acha que aconteceu? Acha que ela se contentou? Que nada! Ela era muito ambiciosa, continuava sonhando com coisas bem distantes dela. Mas ela era sempre daquelas pessoas muito ambiciosas, ela sempre queria ter o que não podia, inclusive o passatempo dela era roubar marido das outras mulheres. Mas logo depois que ela viu que ela conseguia, ela perdia completamente a graça e ficava decepcionada com a realidade, vendo que aquilo não satisfazia a vontade dela. E ela notou que todas as demais cortesãs eram mulheres mais bonitas que ela, com o corpo cheio de curvas, mas ela tinha um corpo magro, que segundo ela parecia de um menino. Não era daquele padrão de beleza daquele meio, sendo que, na verdade, o que encantava os homens nela nem era a beleza, mas sim a presença e a energia que transbordava nela.
Até que um dia, do nada, ela estava vagando pela casa do Balsan, entrou no quarto dele, pegou algumas roupas dele e vestiu. E adorou a liberdade que ela tinha ao vestir aquelas roupas. E ela pensou, ora, eu gosto de roupas e de moda, eu sei costurar, por que eu não invento o meu próprio estilo? Então ela começou a adaptar algumas roupas masculinas no público feminino. Pra gente que vive hoje no século XXI, isso é normal, e nem ligamos, isso é uma coisa banal. Mas para a época em que as mulheres de classe tinham que vestir vestidos longos, espartilhos, saltos, um cabelo que mais parecia uma peruca enrolada, ficava parecendo um pavão, Deus do céu, andar com tanta roupa daquele jeito e depois substituir por uma roupa semelhante à masculina, nossa senhora, era uma maravilha, pois era muito prático. E ao mesmo tempo ela conseguiu o que ela sempre gostou de ter, que era a atenção dos outros. O que ela adorou, ter a atenção dos outros e de se sentir livre. Para ela foi uma glória ao ponto dela até ser invejada pelas outras cortesãs. E ela, por ser uma pessoa muito antenada nos outros, ela notou que as outras mulheres também queriam aquele estilo, como uma espécie de desejo reprimido dentro delas. E foi questão de pouco tempo para as outras cortesãs começarem a copiar ela e a terem ajuda nesse estilo. Ela, inclusive, adaptou um chapéu de palha comum, colocando algumas penas que deixava ele mais feminino, o que era bem melhor e mais prático do que o chapéu feminino da época, que era um chapéu chato de usar. E em pouco tempo, esse chapéu que ele inventou se espalhou pela cidade e começou a ser comercializado. Balsan, que sempre apoiou ela, dessa vez não foi diferente. Ele ofereceu a ela o seu apartamento em Paris para ela criar lá uma boutique dela. E lá ela começar a comercializar os seus chapéus. E ela, óbvio, que ela aproveitou essa oportunidade agarrando ela com unhas e dentes. E então começou a dar certo, com o chapéu dela virando moda e ela começando a ampliar o negócio dela, agora indo para as roupas com aquela mesma filosofia de simplicidade e de liberdade, usando tecidos baratos. E deu super certo, em que ela improvisava com roupas masculinas se tornando femininas, oferecendo uma grande liberdade de movimento às mulheres sem abrir mão do estilo, que foi o que virou tendência, não pela beleza, mas pela praticidade. Mas ela era uma mulher bem visionária. Para você ter noção, na época ela chocou o mundo indo nadar na praia, pois na época a mulher não podia fazer isso. E ela foi mais além, ela desenvolveu um traje de banho que era feito exclusivamente para isso, pois na época nem tinha isso para as mulheres. E ela foi mais além ainda. Ela nunca gostou muito do cabelo dela, pois o padrão da época não combinava com o formato do rosto dela, que era um rosto fino. Então ela simplesmente pegou e cortou o cabelo dela, deixando bem curto. A mulherada adorou e copiou. Não só lá, como também no mundo inteiro, inclusive virou moda da época. Nascendo aí o corte de cabelo que existe até hoje e que é popular. O corte de cabelo que recebeu o sobrenome dela, o corte Chanel, que era um corte bonito e além disso era versátil, fácil de fazer e fácil de manter. Até que não demorou para que no século XX ela fosse vista como sendo a maior designer de moda da época, com um estilo simples, prático, elegante e ao mesmo tempo rebelde para os padrões da época. E o legal dela é que apesar dela ganhar muito dinheiro vendendo as roupas dela a um preço exorbitante para as mulheres ricas, ela ia na contramão da maioria dos estilistas da época e de hoje até. Você sabe como que são os estilistas hoje. A maioria faz um desenho e vive em tribunais processando os outros com base em direitos autorais por estar usando tal desenho. O que no caso dela foi bem diferente. Ela queria mesmo que a moda dela alcançasse todas as classes, ela não ligava de ser copiada, pelo contrário, ela ajudava as pessoas a seguirem o estilo. Realmente uma visionária. Mas quem disse que ela se contentaria? Não, nada disso, pelo contrário. Ela quis lançar uma marca de perfumes e lançou. Na época não era comum marcas de roupa lançarem marcas de perfume. E hoje é normal as marcas de roupa terem suas linhas de perfumes, mas a tendência começou com ela. E o perfume dela não foi um perfume normal, foi um perfume também inovador. Assim como as roupas dela, em que a maioria dos perfumes era de uma flor específica, já o dela era como se fosse um buquê de várias flores diferentes. Por ser algo muito novo, ela não lançou direto no público, ela perfumou a loja dela e as mulheres ricas que frequentavam tal loja perguntavam a ela de onde vinha aquele cheiro maravilhoso. Ela se fazia de desentendida, mas colocava um frasco escondido, sem o rótulo do perfume na bolsa dessas mulheres. E pronto!
começou a se popularizar na alta classe, entre aspas, aquele perfume estranho, mas que tem um cheiro maravilhoso. Mas ela agiu dessa forma porque era algo muito novo para a época, com tudo certo para ser um fracasso. Mas o que não foi no caso dela. E com o tempo ela começou a ser procurada para vender mais o perfume dela e aos poucos ela começou a produzir e vender até ficar popular e virar o perfume de maior sucesso da história até hoje. Depois você pesquisa sobre o perfume Chanel número 5, que foi o nome que ela deu a ele e até hoje é vendido, mas hoje está uma nota. E assim ela foi seguindo a vida dela, com total sucesso e liderança no mundo da moda por mais de 20 anos. Porém, ela fez uma cagada das bravas e que mancharia para sempre a história dela. Ela apoiou o nazismo. Com os nazistas invadindo a França, ela apoiou a ocupação nazista, o que queimou definitivamente o nome dela com os franceses, por motivos óbvios, né? Por isso ela se exilou na Suíça, vivendo anos na solidão devido a esse erro grotesco dela. Mas quem disse que ela iria se contentar? Ela queria voltar a ser o que ela era e tentou aos 70 anos, já bem idosa. Mas deu errado, pois aquele estilo que antes era inovador já não funcionava mais também. Ainda mais pelo fato dela ter ficado 14 anos fora do mercado, em que ela tentou mostrar o estilo dela novamente, mas ainda era aquele estilo da década de 30, que além de ter sido motivo de piada, os jornalistas ainda sempre desenterravam o histórico dela com os nazistas. Ou seja, ela teria que começar do zero e ainda com uma fama por ter apoiado os nazistas. Para qualquer pessoa, esse seria o fim de carreira, mas não foi o caso dela. Ela viu que o trabalho dela estava sendo mal recebido na Europa e migrou o trabalho dela para os Estados Unidos, que foi o país que não foi destruído com a guerra e com uma população com um enorme poder de compra. E as mulheres americanas, por viverem em um país mais liberal, seriam mais abertas à moda dela, que era uma moda mais rebelde. Dito e feito, virou moda nos Estados Unidos e os franceses, principalmente os jornalistas, reduziram o tom das críticas e das acusações. Logo, ela voltou a ser a maior designer de moda do mundo, em menos de um ano. Com a moda dela, que era aquela moda prática, simples e eficiente, retornando com tudo, com força total. E a marca disso foi a primeira-dama, Jacqueline Kennedy, aparecendo em público com uma roupa desenhada por ela. E novamente com o sucesso dela, voltou também as cópias, as piratarias, e novamente ela os apoiou, pois em vez dela viver em tribunais reclamando de patentes, ela viu nisso a forma de proliferar a moda dela e ainda ajudar pessoas a ganharem a vida honestamente, projetando, costurando e vendendo as roupas do estilo dela, de uma forma barata e que alcançasse a todos. O que no final foi uma vingança dela contra o mundo, pela infância difícil, pelo abandono do pai, pela repressão do convento, em que no final, ao invés dela se adaptar ao mundo, foi ela que fez o mundo se adaptar voluntariamente a ela pela praticidade de se vestir que ela descobriu. E essa foi a história de Gabrielle Chanel. Então, eu não gosto de histórias de empreendedores de sucesso, pois a maioria dessas histórias tentam fazer algo complexo parecer fácil. Mas para gente que gosta do autoconhecimento e nós que somos amantes da natureza humana, podemos aprender um pouco com a história dela. Em que, analisando a história dela, a gente vê coisas interessantes e que podemos discutir aqui. A primeira, que para mim é a mais importante, é a questão dela conseguir canalizar alguns traumas, algumas dores do passado, em algo construtivo que gerasse valor tanto para ela quanto para a sociedade. Sendo que ela sempre teve dentro dela um espírito transgressor, um espírito raivoso, um espírito que poderia se manifestar de muitas formas erradas, formas agressivas, perigosas e até se manifestou no começo de uma forma destrutiva, como pegando homens de mulheres casadas, mas que com o tempo ela conseguiu canalizar isso de uma forma construtiva, em que inclusive no trabalho dela, ela conseguia incorporar esse lado rebelde dela. Ou seja, uma pessoa que teve uma infância horrível, sendo que aqui no canal nós já falamos muito sobre os perigos da infância mal vivida, mas que ela conseguiu lapidar isso depois de adulta, o que é um evento difícil, mas não impossível, sendo a missão de todo ser humano na vida, que é se reconstruir na fase adulta, principalmente em relação aos erros da infância. Inclusive, ninguém nunca soube direito do passado dela, que era um passado que para todos era um mistério, justamente porque ela quis se reinventar totalmente. Vimos também a questão da vocação, da pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa, em que para ela, se encontrar como estilista, demorou. Primeiro ela tentou como artista, deu errado, como cortesã, não gostou, até que ela conseguiu encontrar a vocação dela sendo estilista. Vocação essa que ela já alimentava
experimentava na leitura dos romances, foi o que levou ela ao teatro, pois ela se apaixonou pelo figurino, foi o que ela aprendeu como costureira com as freiras e que no final tudo se alinhou. Mas o que devemos aprender aqui é algo que a geração atual esqueceu, que antes de dar certo na vida é normal a gente dar errado várias vezes, coisa que também aconteceu com ela. E outro ponto também importante é que cagada todo mundo faz, e a dela inclusive foi uma senhora cagada por ter se associado aos nazistas. Mas no final ela captou a oportunidade e conseguiu consertar esse grande erro dela. Mas, no meu caso, o que me chamou mesmo a atenção é sobre como que ela se atentava ao comportamento das pessoas, farejando oportunidades e aproveitando todas elas. Para mim foi incrível. Para você ver que as roupas dela eram roupas que já existiam, roupas masculinas, mas adaptadas ao público feminino, roupas baratas, mas adaptadas por ela e que assim se tornavam de alto valor. Mas é claro que ela tinha um apetite enorme para um impulso competitivo que poucas pessoas têm. E ninguém é obrigado a ter, pelo contrário, cada um tem a sua individualidade. Mas o interessante é o fato como que ela usou muito bem essa natureza dela, que é o que todos devemos fazer ao explorar nossa própria vocação pela nossa própria natureza. Mas o que eu quero que você capte aqui é como que ela conseguiu canalizar desejos reprimidos da infância em algo construtivo para ela mesma e para a sociedade. Beleza? Pense nisso.